Bom dia, gente. Bom dia, povo do YouTube. Bom dia, igreja. Bom dia, comunidade das nações. Bom dia, você que é de uma igreja diferente da comunidade, mas está aqui fiel a ouvir a palavra de Deus, a ouvir a palavra dessa devocional. Que coisa especial ter você aqui com a gente. Gente, vou até virar aqui para você ver ao vivo e a cores o que eu fiz aqui. Eu fiz um jardim na minha bancada. Como estou começando isso aqui agora, olha aí. Vai lá, pega suas plantinhas, bota aí em cima dos seus livros. Foi o que eu fiz aqui, ó. Coloquei na minha bancada as plantinhas que eu tenho para ficar sendo o meu ambiente de voltar para o jardim. Pastora, tem juízo? Não? Tenho tanto juízo que trouxe meu jardim para o quarto. Se você tem umas plantinhas aí, uma plantinha, pastora, eu não sou a tia, a vovozinha das plantinhas, não tem problema não. Se você tem uma assim, ó, vou até botar essa também para dar uma incrementada, ó. Se você tem uma aí artificial, bota um negocinho de flor aí, que hoje a gente vai falar de jardim. Como que a gente fala de jardim se a gente não está vendo flor, planta? Hoje voltemos ao jardim, eu quero começar orando. Eu quero começar dizendo ao Espírito Santo que ele é muito bem-vindo a esse lugar que a gente vai hoje chamar de Jardim do Encontro. Então, abaixe sua cabeça, vamos orar. Senhor, adoramos o teu nome. O Senhor tem convocado, parece que é uma trombeta que está tocando, parece que é um sinal que está sendo tocado, parece que é um alerta. E muitas mulheres têm ouvido esse som e têm vindo para esse ajuntamento. A sensação que eu tenho é que não é sobre termos um lugar somente como a Lu trouxe, e a Renatinha também, antes de começar essa gravação, no testemunho em que esse grupo faz tanta diferença. Não é só sobre ter constância, ter direção, ter instrução, ter mulheres juntas. É sobre voltar, Senhor, para aquilo que perdemos. Obrigada por esse lugar tão especial que o Senhor tem convocado o nosso nome. Quando a gente olha lá o grupo e a gente vai lá na lista de pessoas que fazem parte dele, quando a gente vai olhar por ordem alfabética, tantas mulheres, Senhor, nesse tempo, mais de 800 mulheres. Muito obrigada. Parece que o Senhor está tendo a vontade, o desejo, mais do que antes, a sensação que eu tenho é que é para esse tempo, o Senhor tem um desejo ardente de nos encontrar. Ó Deus, que a gente corresponda a isso, que a gente corresponda ao seu desejo. Eu tenho, às vezes, a impressão que o Senhor se assenta e me aguarda até que eu chegue. Eu, às vezes, fico batendo com tantos pensamentos sozinha. Às vezes a gente perde noites de sono, a gente perde a paz, mas o que a gente precisa é só sentar com o Senhor. E eu tenho a impressão, às vezes, que o Senhor fica esperando a gente chegar, mas nessa manhã nós estamos chegando, Senhor. Cada uma de nós naquele lugar do encontro, naquele lugar que cada uma entende que é o seu jardim. Obrigado por essa manhã em que o Senhor está nos chamando para um tempo a sós, sem barulhos, sem preocupações, porque quando a gente se aproxima do Senhor e a gente entrega o nosso coração, a gente abre o que temos sentido, tudo fica tão pequeno, Senhor. Te adoramos, te engrandecemos. Seja exaltado, adorado por meio desse encontro de hoje e arrebata o coração de cada uma de nós com a tua presença, com o teu cheiro, com o teu abraço. Em nome de Jesus. Amém. Amém, bonitas? Bonitas, eu vou ler esse texto, o texto de hoje, baseados aqui no nosso livro, que a gente segue todos os dias. E, em seguida, vamos ler João 15, de 5 a 7, exatamente como está aqui, tá? Então, vou começar aqui, ó. Voltemos ao jardim. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Salmos 1.
Há um convite divino para voltarmos ao jardim, ao lugar de intimidade, de comunhão com Deus. No Salmo 1, somos chamados para vivermos com propósito, não guiados pelo conselho dos ímpios, na voz daquela amiga do trabalho. Já vou ministrando, tá, gente? Vou lendo e vou ministrando. Vai recebendo aí, igreja. Somos chamados para viver o propósito, não guiados pelos conselhos de quem não ama a Deus, daquela pessoa da família que não sabe quem Deus é e começa a dar palpite sobre a sua vida. Não é sobre aquela aula daquele professor que você admira, daquela professora que é tão conhecedora de tantos conceitos, não é sobre isso. Os conselhos dos ímpios não nos acrescentam. Nós estamos aqui para sermos como árvores plantadas com raízes profundas em Deus. É nele. Como árvores plantadas junto a ribeiros de águas. O jardim é esse espaço sagrado. Assim como Adão, que ouvia a voz de Deus, nós queremos também ouvir. Ouvimos a voz de Deus nas tardes de cada dia, na virada do dia, lá para as 6 horas da tarde, 6h15, a gente está lá e ouve, que é a viração do dia, e ele continua procurando os seus verdadeiros adoradores. Davi chamou esse tempo, esse lugar, esse jardim de tenda do encontro, um espaço da verdadeira conexão. Esse retorno ao jardim é uma chave para a sua vida, para uma vida de sabedoria, se você quer força e se você quer direção. O coração de Deus ainda nos chama para esse encontro ainda hoje, no dia 10 de agosto. Para caminhar de volta ao jardim, você e eu precisamos nos conectar com o nosso coração, com aquilo que temos dentro de nós e com as pessoas que compartilham do nosso destino. O sacerdote, antes de servir no templo, ele olhava o reflexo na água, se lembrando de que só é possível ministrar a partir de um autoconhecimento genuíno, de se olhar no espelho. O orgulho gera insegurança, mas o autoconhecimento nos torna estáveis, porque conhecemos as habilidades e os limites que Deus nos deu. Somos chamados hoje, bonita, para construir relações profundas e saudáveis, entendendo que as conexões que nós decidimos ter para essa estação estão moldando o nosso caráter e influenciando o nosso caminho. Então, por favor, seja seletiva, reconheça as amigas de verdade e se afaste da voz das serpentes do jardim. Além disso, as nossas palavras e pensamentos são sementes. O que você fala é muito importante. O que você verbaliza sobre a sua casa, sobre você, sobre a circunstância que você está, é como uma semente que germina. Cada palavra tem um resíduo que nos transforma ou nos limita. A pureza do nosso coração nos liberta do medo e nos aproxima de Deus. Como Jesus, devemos ter protocolos e limites em nossos relacionamentos, permitindo que o acesso à nossa vida seja cuidadoso e guiado pelo Espírito Santo. Quando nos cercamos de pessoas de fé, oração, criamos uma atmosfera que nos aproxima de Deus. Algumas pessoas, inclusive, são como esse lugar, esse caminho que facilita o lugar do encontro. E a gente consegue transformar a nossa realidade. Conecte-se a Deus, bonita, nesse dia. Conecte-se a Deus no lugar chamado jardim. Conheça-se. Selecione as pessoas que vão caminhar com você no dia de hoje, na estação que você está. Pois essas pessoas são as chaves para uma vida abençoada e frutífera. Amém? Abre aí a sua Bíblia, em João 15, 5 e 7. Vou ler 5 a 8, tá? Aqui na minha Bíblia, 5 a 8. E eu vou ler na versão A Mensagem. Diz assim: eu sou a videira e vocês são os ramos. Quando vocês estiverem unidos a mim e eu a vocês, num relacionamento íntimo, num relacionamento orgânico e próximo, não imaginam que colheita vocês terão. Separadas, você
Vocês nada podem fazer. Sozinhas, você não pode fazer nada. Qualquer um que se separa de mim é um ramo morto, que é apanhado e jogado fora na fogueira. Mas se você, bonita, está em mim e as minhas palavras estão em vocês, estejam certos de que as suas orações, as suas petições serão atendidas. E dessa maneira que meu Pai demonstra quem Ele é, quando vocês produzem frutos, quando demonstram maturidades como minhas discípulas. Saibam que eu te amo, que eu amo vocês como o Pai me ama. É um amor sem fim. Permaneçam no meu amor, se guardem e se guardem pelo meu amor e também guardem os meus mandamentos, porque se vocês guardarem os meus mandamentos, vão se sentir absolutamente em casa no meu amor. É o que eu tenho dito. Guardado os mandamentos do meu Pai e permanecido no meu amor. Eu estou dizendo essas coisas com o propósito que a minha alegria seja a sua alegria e que a alegria de vocês amadureça. Esse é o mandamento. Vamos amar umas às outras como eu amo vocês. É a melhor maneira de amar. Deem a vida pelos amigos. Vocês mostram que são os meus amigos quando fazem o que eu mando. Ai, meu Deus, adoro esse texto! Ô, gente, já estou aqui tão mexida, só pelo título, para você voltar ao jardim. Aí eu fui e fiz esse cenário. Ah, vem aqui, gente, de novo o meu cenário. Olha aqui o meu cenário. Olha aí. Meu cenário de flor, de jardim. Essa flor aqui, ó, tá desde abril. Eu não sei quem me deu ela. Foi uma de vocês que me deram isso aqui, ó. Uma orquídea desde abril e ainda tá vindo florzinha. Aqui no fundo, ó, apresento a vocês meu pé de feijão. Gente, não sei se você tem possibilidade de montar um cenário para você poder se sentir dentro de jardim. Talvez você não tenha, talvez você nem goste. Mas eu quero te chamar para um lugar que o Senhor está. Ele está no jardim. Ele está no lugar onde existe esse movimento de aguardo, de expectativa. Mari, a imagem você consegue compartilhar? Consegue? Fica bonitona aí a tela toda. A Mariana vai compartilhar uma imagem que eu quero que você vá ouvindo a minha voz e você vá se imaginando nesse cenário. Eu tenho a impressão de que Deus hoje está chamando cada uma de nós para a gente calar as vozes. Gente, a gente fala demais, a gente pensa demais, a gente se preocupa demais e a gente perde o que Deus tem. E hoje, nesse dia 10 de agosto, eu quero trazer para você essa sensação de um Deus que se colocou como um jardim, como uma árvore, que a gente só consegue frutificar se a gente estiver agarrada nele, se a gente estiver enxertada nele. E eu tenho a impressão que muitas vezes a gente perde a leveza, a paz, a alegria. Gente, sabe quando eu sei que uma pessoa é alegre? Quando a gente olha uma para a outra e quando a gente olha para o sorriso, quando a gente vê o semblante, como é que seus filhos estão olhando para você? O que eles estão vendo? Se você é uma mãe de amamentação, que você está amamentando, se preocupe com isso. Eu quero trazer essa imagem que eu peguei aqui da IA, de Jesus sentado no jardim, esperando você chegar. E ele está esperando você chegar para você voltar ao primeiro lugar, do primeiro encontro. Hoje, o convite é para você voltar. E eu fiquei pensando, quem volta é quem um dia já foi. Se você um dia convidou Jesus Cristo para ser o seu Senhor e o seu Salvador, você sabe esse lugar único que ele apresentou a você, um amor absurdo. Esse amor não acabou. E hoje ele está te convidando, senta aqui comigo, filha. Vem. Aí você fala assim, não, Deus, eu estou com muito pecado.
Não, eu tenho errado, eu não tenho conseguido cumprir, eu não tenho conseguido ser constante nas coisas que eu determino. Não é sobre isso. É sobre você sentar e se aquietar. O bispo tem nos ensinado isso, que muitas vezes a nossa oração vai ser o silêncio. E lá nesse jardim, eu tenho a sensação de que no caminho, como essa imagem está trazendo para a gente, eu tenho a impressão de que até a gente chegar bem perto dele, o caminho tinha várias coisas, tinham pedras, tinham flores, tinha um lugar que você tinha que subir, que era um pouco mais difícil, tinha obstáculo, mas você não desistiu, você voltou, você foi até lá. E eu quero te convidar essa manhã para você poder dizer a ele que você está pronta para voltar, que você quer voltar, que você quer ele. Eu tenho sido acompanhada, visitada por pensamentos repetitivos de uma preocupação que eu já entreguei a Deus. Talvez você esteja assim como eu. Já orou, já colocou, já falou, já profetizou, já fez ato profético, já conversou com alguém, mas aquela sensação de que precisa ser feito algo, parece que está dentro de você. Eu não sei se eu estou sozinha nessa situação comigo, mas se você se encontra, se faz sentido para você, se você se encontra com uma situação semelhante, você vai entender bem o que eu estou falando. Nessa manhã, eu vou falar de mim. E eu vou te dar a oportunidade de você falar de você ao Senhor. Falar com Ele. Eu quero me livrar do pensamento e das preocupações que eu não tenho gerência. E mesmo se tivesse, e mesmo se eu conseguisse fazê-lo, hoje eu escolho me assentar nesse banco com Ele e voltar ao jardim. Eu quero te ajudar a fazer um exercício que eu quero fazer hoje na minha vida. Talvez você esteja aí num casamento falido, talvez numa situação em que você já usou todas as armas, todas as possibilidades, mas parece que nada sai do lugar. Talvez você esteja com pecados secretos guardados para você. Talvez você esteja cometendo alguns erros, pequenos furtos, pequenos pecados, pequenos desejos. Mas hoje você está tendo a clareza que você não pode seguir para o dia de amanhã, no dia 11. Você não pode sair dessa devocional sem tomar uma posição com relação ao encontro. Eu não sei se faz sentido para você olhar para o que você está vivendo hoje e saber que esse problema não é seu, é dele. O jardim é o lugar onde ele fala e a gente só escuta. E algumas vezes você vai falar e vai abrir o seu coração e você vai dizer para ele tudo que você sente. Aí parece que aquele momento que você sai do jardim, você tirou uma tonelada dos seus ombros. É isso que Deus quer fazer hoje com a gente. Fazer com que a gente largue, a gente desapegue, a gente tire do nosso coração essa âncora pesada que tem impedido da gente viver a leveza, que tem impedido dos nossos filhos verem um sorriso, nosso marido, as pessoas que trabalham com a gente, as pessoas que nos atendem, seja numa padaria, no supermercado, seja no lugar que você frequenta, seja na igreja. Hoje é domingo, daqui a pouco muitas de nós estaremos nos ajeitando para ir para o culto, algumas já estão a caminho, algumas já estão na igreja. Não adianta nada estar aí nesse ajuntamento se você não sabe o que é estar a sós. Sabe o que é estar a sós? É você ficar sem roupa, desnuda no espírito. É você não ter vergonha de abrir o verbo e dizer, não estou gostando, Senhor. Eu já fiz tudo que era possível. Eu já fiz tudo que o Senhor disse que era para fazer, mas parece que nada muda. Parece que as coisas estão empacadas. Aonde que o Senhor está que eu não estou te vendo? Aonde é que o Senhor está? Aonde é que está essa presença que a pastora está falando? Aonde é o caminho desse jardim que eu perdi? Qual é a rota que eu caminho? Qual é o lugar? Qual é o endereço? Onde é que eu vou? Nessa manhã eu quero que você pare de olhar as circunstâncias, pare de pensar o que você tem pensado e você se ocupe com a presença. Que você se ocupe com esse lugar do jardim, esse lugar que vai trazer para você o bálsamo. E não é porque as coisas vão mudar em torno de você, é porque você vai mudar de acordo com as pautas que você tem em volta de você. Parece que quando você sai da presença, quando você sai do íntimo, do lugar da sós, parece que você tem um gás novo, parece que tudo mudou, mas às vezes nem mudou.
Quem mudou foi você. A posição que você estava, as falas, o discurso muda. Aí você começa a eleger uma canção, você começa a eleger um cântico, você tem uma trilha sonora para ocupar a tua mente. Nessa manhã, nessa devocional, nós somos convidados a estabelecer o reencontro, voltar para o lugar, voltar para o encontro. É Deus falando assim: sabe esse pecado que você acha que não é digna de mim? Sabe esse lugar de dor que você tem carregado? Deixa na cruz. Eu morri na cruz por você para isso. Você não vai dar conta sozinha. Sabe esse lugar que você tem carregado de extrema frustração por não conseguir realizar o que você determinou? Isso pode ser um engano. Entrega a ele nesse dia. Eu quero fazer um exercício com você hoje. Eu vou colocar uma canção e eu quero te pedir para você poder, se você estiver em movimento, se for possível para você, talvez algumas estejam se ajustando, se arrumando para ir para a igreja. Não sei se você vai conseguir fazer isso agora, mas se você não conseguir pela rotina da sua casa, do seu movimento de hoje, eu queria te convidar a fazer isso depois, acessar novamente essa devocional e fazer esse exercício. Se você pode, está aí sentadinha, está com a câmera aberta, estou vendo algumas que estão aqui sentadas no meu visual. Eu quero te convidar a ouvir essa canção que eu vou colocar aqui e eu quero que você se veja no lugar do jardim. Hoje é o dia que você não vai escapar, porque você tem escapado. Você tem fugido da presença. Você, agora, se você puder entrar no seu quarto, fechar a porta, avisar a família que por alguns minutinhos você vai viver isso comigo, faz isso. Não perde esse tempo, não. Se você não puder fazer isso por causa da sua rotina, talvez você esteja no carro com as crianças, com o marido, dirigindo, faz isso depois. É o seu momento. Para de escapar, para de fugir, para de achar que você não é digna. O sangue de Jesus nos purifica de todo pecado, a palavra diz. Foi por causa do sangue que nós estamos aqui, não é pelo nosso mérito. E eu quero te dar a bênção, a alegria e a oportunidade de fechar os seus olhos e nessa canção você voltar para o lugar de onde você nunca deveria ter saído, que é o lugar da presença, do encontro, do jardim, o lugar da tenda, o lugar de você poder, às vezes, só se calar, ficar em silêncio, sentir o aroma das flores do jardim, sentir a brisa e sentir a calmaria, como a gente anda agitado, como os nossos pensamentos são acelerados. Nesse dia, dê ordem aos seus pensamentos para eles se aquietarem, para que a tua alma se aquete, que a alma se aquete para ver que é o Senhor quem faz. Me sinaliza se você está ouvindo essa canção. Sim? Audivelmente? Onde tudo era. Quero que você feche os seus olhos. Ao início, voltemos ao feche os seus olhos e volte ao princípio. Onde tudo era simples, onde tudo era belo. Não fala nada para ele agora, só ouve. Voltemos ao início, voltemos ao princípio, onde tudo era simples, onde tudo era belo. Se você quiser chorar, se você quiser falar em línguas, se você quiser só ficar quietinha, como se ele estivesse te abraçando, esse é o seu momento com ele. Voltemos ao início, voltemos ao princípio, onde tudo era simples, onde tudo era belo. Voltemos ao início, voltemos ao princípio, onde tudo era simples, onde tudo era belo. Leva-nos de volta ao primeiro amor, leva-nos de volta ao primeiro amor.
Leva-nos de volta ao primeiro amor. Essa é nossa oração. Leva-nos de volta ao primeiro amor. Leva-nos de volta ao primeiro amor. Leva-nos de volta como era no jardim. Leva-nos de volta ao primeiro amor. Leva-nos de volta ao primeiro amor. Leva-nos de volta ao primeiro amor. Voltemos ao início. Voltemos Senhor, junto com cada uma dessas mulheres que estão aqui, com aquelas que hão de acessar esse conteúdo, nós queremos nos ligar à árvore, à videira, como diz o João 15. Nós queremos declarar ao reino espiritual, ao céu, à terra, acima do céu, abaixo da terra. Queremos anunciar para o nosso cérebro, para o nosso interior, para quem está nos vendo. Nós queremos anunciar que nós não queremos andar sozinhos. Nós não vamos conseguir. Quando éramos somente nós não vamos conseguir, Senhor. Nós não vamos conseguir sem o Senhor. Nós te colocamos nesse lugar da presença, os nossos pensamentos, as nossas demandas, aquelas que são reais e muitas que inventamos. Como a gente inventa problema interno, Senhor. E se isso acontecer? E se ele disser isso? E se ela não quiser? E se as coisas nem aconteceram ainda? E a gente já está sofrendo. Eu me junto a essas mulheres que estão aqui nessa manhã de domingo, declarando que nós queremos abraçar o Pai, abraçar o nosso Pai amado. E queremos voltar ao início de tudo, da nossa história. Nós queremos dizer que cada pensamento que temos nessa manhã de preocupação, nós queremos te dar, te entregar. Nós queremos deixar nas tuas mãos e dizer que a gente não vai conseguir sozinha. Nós não queremos caminhar sem o Senhor. Sem mim, nada podeis fazer. Foi o que o Senhor nos disse. Sem mim, nada podeis fazer. Nessa manhã, nós queremos parar o pensamento, parar a agitação, parar as estratégias, parar de pensar como, onde, com quem a gente vai falar. A gente quer te entregar 100% o nosso coração, nossos pensamentos, intenções. Queremos nos juntar a quem faz isso. Como esse texto de hoje da devocional nos diz que muitas vezes a chave vai estar em alguém, mas a gente vai se ocupar contigo. Nessa manhã a gente te pede perdão, porque a gente se acha, Senhor, a gente se acha capaz. Nessa manhã, nós queremos ser saradas. Ele fez a ferida ligará, revigorará. E viveremos diante dele. Há um bálsamo em Gileade, há unção em Gileade. Que essa sensação do bálsamo que nos cura, que nos traz a leveza, seja sobre cada uma de nós. Que a sensação de estar no jardim não seja só dentro de nós, não só físico, como esse ambiente que eu trouxe para o meu quarto, mas que seja interno, Senhor. Que na hora da angústia, na hora que o marido apresentar a dificuldade, quando os filhos trouxerem a demanda que parece tão grande, que a gente se lembre que hoje o nosso encontro aconteceu. E a gente parou tudo e a gente se assentou perto de ti. Que a gente calou as vozes. E a nossa oração hoje foi de lágrimas, foi uma oração líquida. Foi o nosso coração sendo derramado.
e sentindo o teu braço sobre o nosso ombro. Obrigada por esse amor infindável, infinito. O Senhor não desiste de nós. Obrigada. Libera sobre cada uma de nós a cura da presença. Que a gente volte para o jardim, que nenhuma mulher perca a oportunidade que esse dia está nos dando, que essa devocional está nos dando, de nos assentarmos aos teus pés, de nos sentarmos num banco, como tem essa imagem, de caminhar no jardim e de adorar o teu nome. Nós chamamos, Senhor, e nós não queremos ser ramos separados de ti. Queremos estar enxertados na videira verdadeira. Em nome de Jesus. Amém. Pode tirar, Maricota. Ô, gente, que o cheiro da presença. Sabia que a presença tem um cheiro? Sabia que o Senhor quer exalar o cheiro dele e todas as vezes que você o encontra? Sabia que existe uma cor, eu tenho a impressão que é purpurina, colorida, sei lá, é um negócio que resplandece, que o encontro que você tem nesse lugar do jardim, que você chama de tenda, de devocional, de ações, que esse lugar te eleve para você poder viver o que você tem vivido, sabendo que é sobre ele. E que você escolha hoje voltar para um lugar onde você nunca deveria ter saído, que é a presença. Você não vai dar conta sozinha, bonita. Tem pauta que não é sobre você. Tem pauta que não dá para você carregar. E nessa manhã, volte ao jardim, volte ao lugar. Eu me uni a Mulheres de Cascavel e o nosso tema foi Volte ao Lugar. E nós ali juntas trouxemos ali a presença da cruz. Talvez você precise passar pela cruz hoje e dizer, me perdoa. Para antes de sentar-se ao lado dele, você dizer que precisa e confessar o seu pecado. Não deixe essa oportunidade passar, não. Declare ao Senhor a sua dependência, o seu amor, o teu cuidado, aquilo que você deseja. Talvez aquilo não tenha sido destrancado ainda, porque você ainda não está numa posição de recebimento. Fique. E eu quero abençoar a sua vida nesse dia, nesse domingo. Hoje é dia dos pais. Eu não sei que lembrança você tem do seu pai. Eu não sei qual é a história que você tem do seu pai. Mas eu quero trazer para você que o seu Pai Celestial marcou um encontro com você hoje. Não perca isso. Amém? Bonita, olha a oração de hoje aqui. Senhor, leva-me de volta ao jardim, ao lugar onde a sua presença é a minha fonte de vida, que eu possa ouvir a sua voz, conhecer a mim mesmo e escolher os relacionamentos certos. Santifica-me e guia-me em todos os caminhos. Amém, bonitas? Ai, bonita, olha, se você pode, não tem compromisso, se você está aí tranquila, continua aí sentadinha, adorando o Senhor. Essa música eu vou colocar lá no nosso grupo da Devocional, para você poder saber qual é a canção que embalou a nossa oração de hoje. E vou também compartilhar essa imagem, caso você queira publicar lá no seu story do seu Instagram. Não saia daqui sem você ter tido a impressão do abraço dele. Eu tenho usado, ao invés do meu livro, a minha Bíblia. Gente, minha Bíblia está tão acabadinha, né? Agora que eu estou vendo. Ô, gente, bonitinha. Ó, levanta tua Biblinha aí, acabadinha, de tanto que tu usa. Hoje você vai vai levantar a tua Bíblia, em homenagem às queridas que ainda não têm o livro da devocional, ou não têm possibilidade de tê-la. Abre aí. Maricota, é tu que vai usar? Que vai tirar? Sou eu. Vamos despedir do YouTube? Tchau, bonita. Esqueci de você, bonita do YouTube. YouTube, a gente tira foto. Se você quiser tirar essa foto com a gente dos próximos, é só entrar. Devocional 5H30 lá no Instagram. Um beijo, bonita. Onde tudo era